Olá, amigos do direito do trabalho, empregados, empregadores, operadores do direito e também para aqueles que buscam entender um pouco mais sobre as relações de trabalho e emprego. Quem vos fala é Gil Pantoja, sou bacharel em Direito e hoje a gente vai falar um pouco do conceito de remuneração e salário. Então vamos lá. A gente pode conceituar salário como um conjunto de prestações recebidas de forma habitual pelo empregado, em contrapartida por sua prestação de serviços. E essa prestação de serviços pode ser paga em dinheiro ou utilidades decorrentes do contrato de trabalho. Essas verbas poderão ser pagas pelo empregador ou por terceiros. Quando eu falo por terceiro, eu estou falando na forma de gorjeta, ok? Logo, gente, este conceito está muito além do disposto no artigo 457 da CLT, quando diz lá que o salário é uma contraprestação dos serviços. Pois bem, na verdade, nas relações de trabalho, existem períodos sem prestação de serviços, mas com pagamento. Como no caso do descanso semanal remunerado, né, das férias e etc. Ou seja, a remuneração é decorrente do contrato de trabalho. Lembramos também que as gorjetas são pagas por terceiros e fazem parte da remuneração do trabalhador. Dito isso, podemos dizer que remuneração é gênero e salário é espécie. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês. O salário está contido na remuneração. E a remuneração, ela contém o salário, ela abrange o salário, tá? Fazem parte do salário a importância fixa previamente estipulada, no caso, as gratificações legais e as comissões, tá? Isso tudo está no artigo 457, parágrafo 1º da CLT, ok? Devemos observar que tal lei, ela fala em gratificações legais, ok? Está escrito lá gratificações legais. Ou seja, as que fazem parte de uma norma, tá? Por que eu digo isso? No caso, os abonos, os prêmios, entre outras verbas. Eu estou me confundindo aqui, viu, gente? Estou um pouco rouco também, mas vamos lá. Entre outras verbas pagas eventualmente por mera liberalidade do empregador, elas não seriam consideradas salário. Tá? Então, eu estou falando de bônus, de prêmios pagos de forma eventual, né? De forma esporádica. Para precisarmos se essas gratificações pagas por mera liberalidade do empregador fazem parte ou não do salário, é preciso que se observem sua habitualidade, ok? Por que isso é tão importante, gente? Porque na remuneração, ali no cálculo do 13º, né? Nas rescisões contratuais, nos pagamentos de férias, né? Isso tudo vão entrar ali na contagem, né? Dos valores a serem pagos aos trabalhadores. Por isso é tão importante você, trabalhador, você, empregador, ter o conhecimento desse assunto, tá? Ou seja, se houver habitualidade, é salário, ok? Então, vai entrar no cálculo do 13º, né, da rescisão contratual e tudo mais. Então não adianta, o que eu quero colocar aqui, que não adianta o empregador pagar quaisquer bônus periodicamente travestido de bônus ou prêmio que deveriam ter caráter eventual, né, que deveriam ter um caráter eventual e não os tem, né, porque muitas vezes o empregador dá um prêmio, não, vou pagar esse prêmio aqui
vamos lá, vamos dizer que seja um prêmio por produção. Tá? Ele deveria ter um caráter eventual. Só que todo mês ele está recebendo aquele prêmio de produção, ou a cada 2 meses, entende? Então isso já deixa de ser alguma coisa eventual, né? Se for algo relacionado a metas, a pessoa cumpre a meta, eventualmente ele consegue cumprir aquela meta, né? Mas se for aquelas metas que ele cumpre periodicamente, essas metas também são incorporadas aos salários. Elas não podem ser colocadas ali como um bônus para o trabalhador, um bônus eventual, um prêmio eventual. Ok, gente? Porque, gente, na justiça do trabalho vai imperar o princípio da primazia da realidade. Ou seja, esses valores que são pagos de forma não eventual, ou seja, que são pagos periodicamente, esses valores devem e serão incorporados aos salários. Então a gente pode ter aquele pensamento ali, ó. Eu vou receber pelo que eu trabalhei. Então é salário. Se eu recebo pelo que eu trabalhei, vamos ter isso em mente, é salário. Ok? O parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, ele diz o quê? Onde está lá? Que não integram o salário do empregado. Então vamos lá. O que não integram o salário? As importâncias pagas a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, as diárias para viagem, olha só, diárias para viagem, as diárias pagas para quem trabalha no mesmo perímetro urbano, né, no caso um serviço externo, elas fazem parte da remuneração. Essas diárias não podem estar travestidas de pagamento como se fosse um pagamento eventual. Porque muitas vezes, digamos, o trabalhador que trabalha como motorista e tal, um exemplo, né? Ele ganha diárias, mas ele ganha essas diárias periodicamente. Ele não está viajando. Né? Se ele tivesse uma viagem e ganhando essa diária pelas viagens, aí sim. Se isso ele recebe periodicamente, isso deixa de fazer parte daquela, digamos, daquela diária como se fosse algo não permanente, ok? Assim como a gente pode falar também dos prêmios, tá? Devemos observar que considera-se prêmios os que estão lá de acordo lá no parágrafo 4º do artigo 457. Ele diz lá: as liberalidades concedidas pelo empregador na forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregados ou grupo em razão de seu desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Ou seja, o conceito de prêmio é algo extraordinário, né? Isto é, quando esse prêmio passa a ser ordinário, ou seja, ele não é mais extraordinário, ele é ordinário, ele é eventual, ele não é eventual, na verdade, né? Ele é usual, ele perde essa caracterização, entendeu? Espero que vocês tenham entendido. E também existe, claro, os abonos também, né? Que também não fazem parte do salário por sua eventualidade. Então, todos esses não se incorporam ao contrato de trabalho e não podem fazer parte da base de cálculo das indenizações trabalhistas. Ok, pessoal? Eu espero ter sido claro e eu vou encerrar com uma frase de William Shakespeare. As ideias das pessoas são pedaços de sua felicidade. Então, muito obrigado por estar comigo até agora, porque conhecimento deve ser compartilhado. Um grande abraço.